Salve, salve brasileirinho, como é que estamos? Finalmente, aí, depois de alguns bons dias aí, hoje é terça-feira, gravar aqui o vídeo de impressões pós-jogo aí, tanto do jogo da Leviatã quanto do jogo da NRG. Diferente de outros vídeos, esse daqui de impressões pós-jogo eu esperei um bocado para poder falar. Já teve outras derrotas também que eu dei uma esperada já. É uma parada que para mim me ajuda bastante a analisar as coisas como elas foram. Também eu tenho tempo de ver a VOD e entender se eu não tô louco. Mas de qualquer forma eu sinto que eu só segurei mais de falar porque eu ainda tô com uma sensação de incômodo bem grande, né? Obviamente eu já tenho tempo suficiente nisso para não deixar minha vida parar, não ficar naquele marasmo nem nada, mas a gente deu uns diazinhos pra gente dar uma descansada, dar uma resetada também, que eu acho que é o mais importante, o reset. Eu segui isso à risca. Nos últimos 2 dias eu tirei pra mim, pra poder olhar as coisas que eu queria, não ver Valorant. A única coisa aí que eu fiz aí foi parabenizar as pessoas que classificaram, que eu tenho alguma consideração, mas eu acabei ainda nem assistindo os outros times que foram eliminados. Eu vou começar a fazer isso hoje. Vou começar também a assistir. Quero também fazer um apanhado de alguns times que já classificaram e tal, mas agora é um bom momento pra gente falar. Então, vou botar aqui já o primeiro jogo aqui contra a Leviatã. Mas antes de mais nada, curte, compartilha, se inscreve no canal, segue nas redes sociais. Pode não parecer, mas eu tô tentando manter a constância de fazer mesmo quando eu tô entrando na vara, porque é um compromisso que eu firmei. Eu não gosto de sair dos meus compromissos firmados, mas é bem dolorido falar sobre essas coisas. Então, você pode me ajudar aí a dar um like, me curtir, seguir nas redes sociais. E é isso, vamos pra resenha. A gente veio jogar contra a Leviatã muito na ideia de que a gente sabia que a gente tinha um draft muito bom contra eles. A gente entendia que ia rolar muito provavelmente 2 dos nossos 3 melhores mapas, sendo eles Split e Pearl. A gente tinha muito na cabeça que a gente ia abrir picando Split. Muito provavelmente eles deixariam essa Pearl, porque tem bons jogadores ali jogando em roles de conforto. Então a gente imaginava que essa Pearl fosse passar. A gente só não tinha muita certeza qual que seria o pick deles, considerando que a gente vetaria Fracture, né? Que os melhores picks da Leviatã ali sempre foram Fracture e Bind. Então a gente não sabia exatamente o que ia rolar de pique, mas a gente sabia que Bind a gente não queria jogar com eles. Mas aí a gente não teria mais Bind. Então eles teriam que picar Fracture ou algum mapa que seria mapa forte nosso, tipo Split, Pearl. E a gente não imaginava que eles iam picar Breeze. Na nossa cabeça, se eles picassem Breeze, era tipo assim, estão demonstrando uma fraqueza grande porque eles estão querendo jogar um mapa que eles perderam várias vezes só porque a gente perdeu o mapa também. A gente foi jogar essa Breeze, eu acho que depois que a gente ganhou, a gente entrou numa over, assim, quando você tá muito confiante de um jeito que você já não deveria estar. Por quê? Porque a gente ganhou um mapa que eles picaram, que eles perderam das últimas vezes que jogaram. Acho que a gente adaptou bem a composição para essa semana. Estava vendo algumas dinâmicas internas dentro do jogo acontecendo, não estava gostando de como que estava se dando o mid-round. Eu sentia que eu precisava do Arthur mais próximo do bloco para poder calar e para poder ajudar. Então o Kayle era um agente que ele conseguiria fazer isso. O meu único jeito de fazer isso era flexar o Alim para jogar de Harbor. E aí eu botei ele para jogar de Harbor. Nas screens isso converteu muito bem, no campeonato também converteu muito bem. Então eu acho que ele pegou uma confiança muito boa de jogar de flex ali quando ele viu que ele jogou bem de Harbor. Nas screens ele também estava jogando muito bem de Fênix. Então eu acho que isso também deu uma confiança a mais nele, saber que ele flexaria bem para alguns outros agentes. E aí a gente foi jogar Split. Quando a gente foi jogar Split, a gente sabia que eles gostavam de pegar muito o B-Main. Briga na garagem, eu vou pedir pro editor botar aí algumas brigas na garagem. A gente sabia que eles já faziam isso, eles já fizeram isso contra a gente em treino. Era uma característica dos times que o King jogava, ele ter esse controle da garagem. Eu já entendia isso já de outros times. A gente passou a semana treinando como brigar essa briga do B-Man. E executamos pessimamente mal essas brigas. Vi alguns comentários depois de gente falando, mas por que o Art tá jogando aqui, que não sei o que, não sei o que lá. É muito por causa disso, porque as brigas que a gente deveria ter ganhado ali, a gente não ganhou. E a gente moveu o sentinela de um lado pro outro, porque às vezes é a maneira mais rápida que você tem de solucionar um problema. Você perdeu 2, 3 brigas naquela posição ali, mano, você precisa trocar. Então é muito isso. Dali em diante,
Eu acho que a gente começou a ter muita dificuldade dentro do Ralph, porque eles começaram a ditar muito pace, eles ganhavam a briga do B-Man ali, a gente não puxava meio em contrapartida. Enfim, algumas brigas de ação e reação eles estavam sempre um passo na frente, num mapa que era muito forte nosso. E aí a gente foi jogar ao lado de ataque, a gente conseguiu executar umas 2, 3 vezes em posições boas de briga. Antes disso, eu preciso falar sobre o pistol, que eu lembro do pistol de ataque. A gente entrou, matou o cara da B, o King desceu, caiu do céu e matou 3. É uma parada bizarra, porque ninguém se tradou e não se tradaram rápido e o cara matou 3. Então, perdemos o pistol. E aí a gente vai falando sobre os armas. Cara, os armas a gente entrava dentro dos sites, tinha 5 caras nossos vivos. Eles faziam um protocolo de retake e a gente deixava o protocolo de retake ser feito. Então, você não joga o jogo quando é feito assim. E ali a gente foi pra jogar a Pearl. Quando você tá jogando seus 2 melhores mapas, necessariamente você tem que entrar muito, muito confiante. Acho que a gente entrou muito confiante na Pearl. Não lembro exatamente por que a gente perdeu o pistol. O fato é que a gente perdeu. Eu acho que a gente perdeu, pelo menos, não lembro. Perdemos. Pode ser 13 a 1, a gente perdeu. A gente começou a fazer algumas execuções. A gente só porque tirava o Chamber de posição já queria acelerar nele. Então eu acho que a gente entrou com um excesso de confiança no segundo mapa. No terceiro, acho que a gente fugiu um pouco do protocolo. Você é punido. Eles embolam o jogo inteiro, tipo assim, mano, eles snowballam tudo, ultimate, bons retakes, a gente não conseguindo fazer as brigas que a gente deveria. Enfim, mérito dos caras, mas ali eu já sentia que meu time tava dando uma... O terceiro mapa ele foi muito mais um reflexo de um choque psicológico, do tipo, cara, como as coisas que a gente tá fazendo não tá dando certo e tal. E eu tentei gastar meus 2 pauses, tanto no segundo mapa quanto no primeiro, no mesmo Ralph, porque era pra ver se eu conseguia acordar o time e a gente conseguir mudar, sentir que dentro daquele Ralph ainda tava dando. Na split eu poderia ter segurado meu pause pro segundo Ralph, mas eu senti que meu time tava muito apático, muito morto em termos de comunicação, tudo. Eu queria era voltar o time ainda. E aconteceu a mesma coisa no primeiro Ralph do terceiro mapa, que foi a Pearl. A gente não acordou pro jogo e a gente foi amassado por um adversário que tava confiante e é uma molecada que tem muita mira. Então, é um pouco disso. E aí a gente foi jogar um dia depois. A gente fogou num dia, depois foi jogar no outro contra a NRG. A gente tinha tido uma conversa em time sobre trocar composição para Heaven. Só que, na verdade, isso não era uma coisa que a gente queria fazer ali dentro do campeonato, só que é aquele negócio, quando você não tá muito bem de confiança, você começa a tentar achar soluções do tipo, pô, mano, a gente não tá mais jogando de Operator e blá, blá, blá. Os jogadores viram algum sentido em fazer isso, eles vieram conversar, a gente ponderou sobre alguns pontos e tal, só que na minha cabeça eu não tava muito confiante para fazer isso. Isso foi uma lição que ficou também. Tem uma das coisas que eu me arrependo... É isso. Como eu propus mudanças de algumas composições e alguns mapas, porque claramente a gente estava sofrendo muito para conseguir jogar eles, tipo, a Breeze. E aí a gente viu essa conversão entrando, tipo, a gente montou a composição da Pearl, treinou poucos dias com ela e amassou ela na fase regular, na fase de grupo. Então o time pegou muita confiança. Pô, beleza, então essas alterações aqui, elas foram muito boas mesmo. A gente fez a mesma alteração na Breeze 2 vezes, na segunda vez a alteração ela se pagou, segunda ou terceira, não sei. Eu achei que essa composição na Heaven ela teria um bom futuro, só não achava que seria para agora. E a gente conversou sobre essas coisas, mudou, não testou isso antes igual a gente fez com as outras composições. E a gente abriu de pique porque na cabeça faria muito sentido, a gente boostaria o Koala jogando na posição. Então a gente foi com esse pique contra a NRG. É uma parada que, tipo, na minha cabeça ficou muito latente, assim, do tipo... Eu não deveria ter trocado essa composição, eu deveria ter jogado o campeonato que eu estava jogando com Neon e Fênix, a gente estava indo muito bem, a gente tinha mapas muito sólidos quando a gente entendia o pace do adversário, coisa do tipo. Outros momentos a gente sofria e tal, mas contra bons times a gente conseguia performar nesse mapa. A gente sabia que a NRG era um bom time, principalmente que eles são um time que eles são cascudos de playoff, sabem analisar adversário. E aí eles picaram uma Lotus contra a gente imaginava que eles poderiam picar essa Lotus. A gente estava cagado de picar a Pearl, porque, obviamente, quando você perde o mapa de 3-1, sua confiança não fica muito lá no alto. E a gente foi jogar de graça da Lotus. Eu vi meu time com duplo duelista morrendo espaçado. Você tem que executar, você tá com compo de duplo duelista, você tem que daivar em 2 num bomb, quando eu vejo tem um cara daivando e os outros não. Você vai vendo essas desconexões e você vai sentindo aquele nervosismo latente.
Dá até pra ver na minha gesticulação quanto que me incomoda falar sobre, né? Você vai vendo aquele nervosismo latente, os protocolos sendo mal feitos. Você vê que, pô, um cara morre aberto num ângulo e tem outros dois que estão fechados e ninguém trade esse cara. E, pô, do outro lado tem um cara que é um câncer jogando de Odin, mano, um cara muito esperto, sabe abusar disso. Então você tá vendo que tem um outro cara que ele é ele é um câncer jogando com essa arma. Então se você não souber tradear ele rápido, ele é muito eficiente. Então vai acontecendo um mar de coisas ruins que você vai vendo que o carro ele não tá indo pra um caminho muito legal. E em paralelo, isso eu posso falar assim, eu perdi pra uma Leviatã muito boa de mira, que segue protocolos fixos, não abusaram de variedades muito grandes de táticas, jogaram em cima de alguns bons defaults ali e se mantiveram em cima disso, foram extremamente eficientes. E de um outro lado eu perdi para uma outra equipe que é uma NRG, que honestamente acho que eles voltaram ao good shape deles. Por que eu falo isso? Você sabe que um time ele tá muito bom quando todo mundo tá jogando muito difícil. E eu vou fazer um vídeo depois só sobre isso. Só sobre Deagles, que é o famoso estreifinho. Que é um cara que ele tá marcando num ângulo que, tipo assim, ele tá marcando um ângulo, mas ele não tá querendo trocar, muitas das vezes. Ele tá num ângulo que ele tá só dando AD. Quando você abrir pra você poder trocar com ele tá meio corpo dando AD. Então, tipo assim, o corpo dele nunca tá aberto. Ele é como se ele estivesse vendo você. Você vê metade do frame do boneco. Quando isso acontece, o adversário spota a informação, que é geralmente o duelista, ou seja, quem for que está dando contato, e o lado que está forte está jogando. Então, por exemplo, se o cara está dando um strafe no long, e eles putam uma neon e sei quem lá entrando no long, e tem 3 caras meio, esses 3 caras meio vão puxar. Então você vai vendo que um time, quando ele está dando deagles, que é tipo assim, dando só o strafezinho, é que ele tá jogando muito bem com a informação. Que aquele cara que tá dando aquele strafe ali, que catou a informação e fechou e foi trocar a posição, foi dar digo em outra posição, esse cara, eles estão jogando com base em inf, estão jogando com base em decisões sólidas. Principalmente quando você também, às vezes, você tá dando um retake e ninguém tá dando esse kill difícil. Os caras estão só dando strafinho, tá ligado? Você tá dando um retake, tá o cara só assim, ó, meio corpo da parede, assim, pegando informação, você sabe que ele tá lá. Só que aí, às vezes tem um outro cara que tá tipo assim, um cara tá off, esse cara, que ele tá off, esse cara tá dando strafe, mas quando você for comer ele for abrir, 2 abrem junto. Então, são conceitos muito bons de uma equipe muito boa. Então, eu acho que eles se acharam de volta, acho que as composições, o jeito que o jogo casou para eles, deles poderem voltar a jogar com 2 iniciadores, o Keiko flexar, fazer um segundo duelista e o jogo não ser mais aquele jogo de Yoro, que o Yoro dá TP para um lado, dá TP para o outro. Então eu acho que esse jogo casou muito para eles, eles voltaram, se acharam. Fica essa lição agora para esse split. Quando a gente falou que sentia que faltou mental, faltou mesmo. As composições elas estavam boas para os conceitos que a gente queria jogar. Só quando você está sem confiança, você vai vendo que tudo vai sendo mal feito. Depois do campeonato, acho que eu tive um bom insight do porquê que a gente estava perdendo alguns pistols. Alguns pistols não, porque a gente estava sendo tão ruim nos pistols. Eu fui procurar tudo o que estava acontecendo dentro do kickoff, para o que estava acontecendo agora. Fui ver quem estava dando multi-kill, quem não está dando, para tentar entender os impactos, e eu entendi, e aí você vai conversar, às vezes você vai entender, mano, o que isso aqui tá acontecendo? Falando, não, porque eu comecei a fazer isso. Aí você vai ver que às vezes a decisão de buy que o cara tinha antes, ele não tem mais. Você sente que às vezes é um pouco do reflexo da confiança. Por que você não tá comprando uma xerife? Você tá comprando recurso agora? Não, porque aqui, não sei o quê. Cara, mas eu sempre falei que eu gosto de jogar com 2, 3 xerifes. Por que você não tá fazendo isso agora? Então, tipo, você vai vendo que até a mudança do buy, às vezes, ela é muito influenciada com o que a confiança ela te diz. Então, é um período bom que a gente vai ter agora, porque eu tô graças a Deus que esse nerf da Neon aconteceu, eu não tava mais aguentando jogar com essa porra. A gente vai ter uma EWC agora, então a gente já vai vir com composições novas, jeito novo de jogar, mas a confiança é uma parada muito individual, cara. Por mais que às vezes você fale sobre, você faz terapia ou você não faz e tudo mais, eu acredito que todo mundo tem que fazer, eu mesmo faço, semanalmente. Mas eu também entendo que, muitas das vezes, a confiança, ela às vezes te exige você estar num conforto, você estar numa zona comum, para que você consiga voltar lá de vez em quando. Então, cada jogador ele tem um método de fazer isso.
Eu vou tentar métodos diferentes com o meu time, porque eu preciso ter um time sólido. Se tem alguma coisa que eu aprendo vendo nas outras ligas, isso há muito tempo, é que os times que são bons são times adaptativos. A minha principal queixa em relação às conversas que eu tenho com os meninos é a gente parou de adaptar depois do Euro. Que é parar de adaptar, é parar de escolher riscos, né? Tipo assim, você está jogando... Dá um exemplo da Heaven mesmo. Não vou nem dar um exemplo da Pro. Isso daqui é um round que ficou muito na minha cabeça, que eu não vou pontuar exatamente qual foi o round, porque eu não quero mostrar ele, mas eu vou dar um exemplo para você. Você está brigando long A na Pearl. Aí o adversário esmocou, botou uma estrela da Astra, fez um molotov, e você que está indo de ataque e brigar aquela posição, você sabe que você não vai conseguir pegar aquela posição. O que um bom time faz? Um bom time, ele se organiza para redominar aquela posição instantaneamente, assim que o Molotov passar, ele vai popar, fazer as coisas, ele vai redominar outra posição de mapa, ele vai largar aquela posição para o adversário, vai redominar o grafite rápido, vai splitar a rua para B correndo igual um maluco. Um time bom, ele toma decisões. Quando eu vejo que o meu time ele não toma decisões, ele joga só o jogo que o adversário está se propondo, aí eu sei que tem um problema. E é isso que eu sinto que eu vivi em bons jogos aqui. A gente tinha jogos que a gente cometava a decisão, fazia as coisas contra a Sentinel, CNRG e tal, mas contra outros times eu sinto que a gente arrefeceu. Contra a EG eu não tava no palco, mas contra a Cru eu tava. Contra a Hundred Thieves eu tava. Eu sinto que a gente deixou o outro time comandar o tempo inteiro o que acontecia dentro do jogo. Então, quando você se bota nesse tipo de posição, de fato, você vai ser dominado, mano. Porque numa liga boa, os times eles não vão deixar essa vantagem passar. Então, pra mim, esse split ele tem bons aprendizados. Triste, óbvio. Mas é isso. Se eu tivesse que dar um palpite agora para esse final de semana, eu daria um palpite que eu vou torcer muito para leve, mas eu sinto que como eu vi a G2 jogar o jogo nesses últimos 2 jogos, e como eu tô vendo a NRG vindo forte, eu acho que eles vão ter muito trabalho. Eu acho que as equipes, esses 2 times americanos, eles estão vindo para poder trabalhar muito antitático. Pô, vou dar um exemplo básico. A gente sofreu com esse problema na B da Split. O MIBR poderia ter adaptado vendo os problemas que a gente passou no jogo contra a Leviathan no dia anterior. No dia seguinte, a Leviathan imprimiu o mesmo jogo na garagem, esmerilharam o MIBR. E, tipo, eu acredito que essas equipes americanas elas já vão vir mais macetadas nisso. Então, também vão, para leve conseguir ter um bom jogo, eles também vão ter que vir com isso daí adaptado. Então, dá para os moleques, dá, mas vai ser brabeira mesmo. No mais, cara, é isso. Eu fico extremamente feliz de ter visto o Satinho, pô, chegando no primeiro Masters dele, o Pyke, o Blowzinho, o Neon, o King mais uma vez, porque são os moleques muito sangue bons. Tipo, eu já conheço eles todos muito antes de chegar aqui na liga, então é uma galera que sempre foram meus amigos, então, mano, fico muito feliz por eles. O Blowzinho era um cara que eu nunca tive muito contato, porque a gente só competiu um contra o outro pouco tempo, mas é um menino, mano, super sangue bom, o Neon, não precisa, eu já falei desde lá de trás que esse moleque ele era o maior prospecto que tinha na América do Sul inteira, e por muito, eu acho que tá mais que provado. Então eu acho que os moleques são absurdos, e eles causam uma sensação diferente quando eles estão encaixados no jogo e seu time tá meio perdido. Tipo, se eles proporcionarem um pouquinho desse caos pro adversário, dos caras sentirem que a bala ali entra forte, eles estão confiantes, é um time difícil de ser batido. Mas vai ser jogão. É isso. Vamos torcer aí, rapaziada. Torcer pros moleques. Mas minhas impressões pós-jogo fica por aqui. Sei que eu falei muito hoje, mas era necessário. Valeu? Tamo junto.